Abra sua Bíblia em Isaías, capítulo de número 40. Isaías, capítulo de número 40. Nós vamos ler alguns versículos a partir do versículo 12. Diz assim a palavra de Deus. Preste atenção. Quem mediu as águas na concha da mão, ou com o palmo definiu os limites dos céus? Ei, preste atenção, faz assim com a sua mão, ó. Você não consegue definir nem meio metro com a palma da sua mão. O meu Deus, o seu Deus, definiu os limites dos céus. Esse é o teu Deus, Ele é um Deus grande. Ou, com o palmo, definiu os limites dos céus. Quem jamais calculou o peso da terra, ou o peso dos montes na balança, e as colinas nos seus pratos? Um prato de comida seu não dá nem para saciar a sua fome, quanto mais medir os limites das colinas. Esse é o nosso Deus. Olha aqui, quem definiu os limites para o Espírito do Senhor, ou o instruiu como seu conselheiro? A quem o Senhor consultou que pudesse esclarecê-lo e que lhe ensinasse a julgar com justiça? Quem? Às vezes a gente se mete a besta, né? Ah, Deus, tem que ser assim. Quem já vê? Não, Deus, desse jeito eu não concordo. Não, tem que ser do meu jeito. Quem é você? Quem é você? Quem instruiu o nosso Deus? Quem definiu os limites para o Espírito do Senhor? Ou o instruiu como seu conselheiro? A quem o Senhor consultou que pudesse esclarecê-lo e que lhe ensinasse a julgar com justiça? Quem lhe ensinou o conhecimento ou lhe apontou o caminho da sabedoria? Na verdade, as nações são como a gota que sobra do balde. Consegue entender? Já pegou um balde de água? Lembra quando a privada entope? Hein, Flávio? Lá não é assim? Deus está falando demais hoje, tá ou não está? Aí você vai lá na torneira, aí você pum! Aí você olha, não desceu e ainda tem uma gota. A Bíblia diz que as nações, pensa no Brasil, pensa nos Estados Unidos, pensa no Japão, pensa na China, pensa na Coreia, pensa nos países da Europa. As nações são como uma gota em um balde para Deus. A gente não consegue correr e dar uma volta no lago. A gente não dá conta. A Bíblia diz que as nações são como uma gota em um balde para Deus. Consegue entender quem é o seu Deus? Vamos continuar lendo? Olha o que diz a Bíblia. Para ele são como pó que resta na balança. Para ele, as ilhas não passam de um grão de areia. Nem as florestas do Líbano seriam suficientes para o fogo do altar, nem os animais de lá bastariam para o holocausto. Por isso que Jesus veio se fazer sacrifício para nós, porque os animais das florestas deste mundo não daria conta, mas Ele é o Cordeiro perfeito, aleluia, aleluia, que de uma só vez aniquilou todo o pecado que nos foi imposto, aleluia, aleluia. Diante dele, todas as nações, meu Deus, são como? Todas as nações são como? Para ele, são sem valor e menos que nada. Quem gostaria aí de ter a cidadania americana? Quem gostaria? Levanta a mão. Só nós? Quem? Eu quero. Em nome de Jesus eu sinto que um dia eu vou ter. E você vai lá na minha casa me visitar. Amém? Vou deixar um carro à sua disposição para você comprar um monte de coisa. E naqueles outlet, vai ter uma suíte lá em casa só para você. Amém? Mas é para ficar 2 semanas no máximo. Depois volta logo embora. Amém? Nós vamos comprar uma casa lá.
e os seus filhos vão estudar por um período lá, e virão para o Brasil derramar sobre o Brasil o que aprendeu lá naqueles seminários, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Talvez eu não more lá, mas o seu filho vai estudar lá, ele vai lá aprender, ele vai lá ser treinado, e depois vem derramar aqui, nos 4 cantos dessa nação, em nome de Jesus. Com quem vocês compararam Deus? Como poderão representá-lo? Como uma imagem que o artesão funde, e que o ourives cobre de ouro, e para a qual modela correntes de prata? Ou como ídolos do pobre, que pode apenas escolher um bom pedaço de madeira, e procurar um marceneiro para fazer uma imagem que não caia? É isso que você reduz Deus? Sabia que a gente, às vezes, inconscientemente, a gente reduz Deus a um ídolo? A gente quer trazer Deus para o nosso mundinho. A gente quer trazer Deus para os nossos probleminhas. Nós queremos trazer Deus para o nosso aluguel que está atrasado, para a nossa dívida que nós fizemos e não conseguimos pagar. A gente quer trazer Deus para a nossa caixinha, e queremos que Ele seja do jeito que nós precisamos que seja. Não, quando nós fazemos isso, nós estamos lidando com Deus como ídolo. Na verdade, somos nós que temos que ir para a dimensão de Deus. Somos nós que devemos entrar na grandeza desse Deus. Somos nós que devemos entrar no seu oceano e dizer: me leva, Espírito Santo, faz o que o Senhor desejar. Eu não vou colocar limites, eu quero viver tudo aquilo que o Senhor planejou para a minha vida. Eu tenho uma tia, e essa tia tem um filho, e ele sempre muito cedo gostou de tocar instrumento. E eu lembro muito bem que a igreja lá na Bahia, nós morávamos na Bahia, um dia foi em Salvador, fizeram uma campanha e compraram som de última geração naquela época, isso era nos anos 80, e comprou uma mesa de som bonita, comprou uma caixa, comprou instrumento e colocou lá. E meu primo era adolescente, já tocava alguma coisa, e aquela coisa de adolescente, já chegou lá mexendo na mesa, fuçando, querendo entender. A minha tia chegou e ficou brava, disse: menino, para de mexer, se você quebrar a gente não consegue pagar. Ainda bem que o pastor foi sensível à voz do Espírito Santo. Minha irmã, deixa ele aprender, deixa ele crescer. Às vezes a gente quer limitar Deus como nós limitamos os nossos filhos. Se ele já aprendeu a tocar, se ele é autodidata, Deus que deu essa capacidade. Às vezes nós queremos que os nossos filhos tenham o mesmo grau de escolaridade que a gente. A gente foi até ali, a gente disse para ele: olha, nossa família só pode ir até ali, porque ninguém passou dali, ninguém teve casa própria, ninguém tem um casamento feliz na nossa família, os nossos filhos todos são alcoólatras. Olha o teu primo, olha o teu tio, olha não sei quem, olha a nossa família. Não, deixa eu te falar, a sua família era assim, porque você não conhecia um Deus grande, um Deus poderoso. Agora você tem que ir para a dimensão desse Deus e deixar os seus filhos voarem como águias. Profetiza coisa grande sobre os teus filhos, profetiza coisas extraordinárias sobre você. Versículo 21, será que vocês não sabem? Nunca viram falar? Nunca ouviram falar? Não lhe contaram desde a antiguidade? Vocês não compreenderam como a terra foi fundada? Ele se assenta no seu trono, acima da sua cúpula da terra, cujos habitantes são pequenos como gafanhotos. Você acha pastor Wagner grandão? O Paulo grandão? A Bíblia diz que Deus olha para os dois juntos e vê como um gafanhoto. Esse é o nosso Deus. Só que às vezes nós queremos que esse Deus grande, poderoso, haja como uma formiguinha para nós. A gente valoriza mais os problemas, nós valorizamos mais as dificuldades, nós valorizamos mais a condição financeira,
Nós valorizamos mais o nosso grau de escolaridade. Fulano pode, porque tem 1, 2, 3 faculdades. Ciclano pode, porque olha a casa dele, olha o pai dele, olha o carro dele, olha o emprego dele. Ei, não são essas coisas que nos definem. Ei, quem nos define é o Deus grande, é o Deus poderoso. Todas essas coisas são boas, não tem pecado. Estudar 1, 2, 3 faculdades, escrever quantos livros você puder, viajar, falar quantos idiomas você conseguir, mas não são essas coisas que nos definem. Quem nos define é Ele, é o Criador, é o poderoso, é o extraordinário, é o Deus grande, aleluia. Esse é o nosso Deus. Versículo 23: Ele aniquila os príncipes e reduz a nada os juízes deste mundo, mas eles são plantados ou semeados, mal lançam raízes na terra. Deus sopra sobre eles e eles murcham. Um redemoinho os leva como palha. Com quem vocês vão me comparar? Olha o que Deus está dizendo. Com quem vocês vão me comparar? Quem se assemelha a mim? Pergunta o santo. Ergam os olhos e olhem para as alturas. Quem criou tudo isso? Aquele que põe em marcha cada estrela do seu exército celestial. Aleluia. E a todas chama pelo nome. Tão grande é o seu poder e tão imensa a sua força, que nenhuma delas deixa de comparecer. Meu Deus, você está entendendo? Quem está entendendo aí? Aleluia, esse é o seu Deus. Aleluia, esse é o seu Deus. Versículo 27: Por que você reclama, ó Bragança Paulista? Por que você reclama, ó Igreja Vida Triunfante? Por que você reclama, ó Isaac? Por que você reclama, ó Jacó? E por que se queixa, ó Israel? O Senhor não se interessa pela minha situação. O meu Deus não considera a minha causa. Será que você não sabe? Nunca ouviu falar? O Senhor é o Deus? O Senhor é o Deus? O Criador de toda? Ele não se cansa nem fica exausto. Sua sabedoria é o quê? Sua sabedoria é insondável. Aleluia. Ele fortalece o? Quem já se sentiu ou está se sentindo cansado? Ele fortalece. Mas não estou falando de cansaço físico, é cansaço na alma. Você dorme, tira férias e continua cansado. A Bíblia diz que Ele fortalece o cansado e dá grande vigor ao que está sem força. Até os jovens se cansam e ficam exaustos, e os moços tropeçam e caem. Aleluia. Mas aqueles que esperam mas aqueles que esperam nesse grande Deus, nesse poderoso Deus, mas aqueles que esperam no Senhor, renovam as suas forças, voam alto como as águias, correm e não ficam exaustos, andam e não se cansam. Este é o nosso Deus. Aleluia, aleluia. Louvado, engrandecido seja o nosso Deus. Aleluia. Eu já poderia terminar aqui. Aleluia. Porque só esse texto que nós lemos, a Bíblia Sagrada, já diz tudo. Já muda a nossa visão, já nos leva para um novo nível, um nível mais elevado, um novo patamar. Esse é o nosso Deus. Ei, talvez você está triste, talvez você está abatido, talvez você está pensando em desistir por um problema que não é nada para Deus. Quem sabe você está entrando em depressão porque alguém te deixou, alguém falou mal de você. Quem sabe você está sofrendo de síndrome do pânico porque algo não deu certo, porque você foi mandado embora do serviço, porque o ex-namorado te abandonou. Ei, deixa eu te falar, existe um Deus todo poderoso, existe um Deus grande que jamais te abandonou e jamais te abandonará. Ele é fiel, Ele é grande, Ele é poderoso, Ele é com você e por você, e não abre mão de
de você. Olha para quem é Ele, para o que Ele já fez, tem feito e continuará a fazer. Olha para esse Deus. Eu disse hoje de manhã lá para os pastores: olha no retrovisor da vida, faz assim, ó. Dá uma olhada para o retrovisor da vida, faz assim com sua mão, faz assim. Retrovisor é algo no carro que a gente não olha toda hora. A gente olha de vez em quando, seja das laterais ou do interno. Geralmente a gente olha para ver se está vindo algum carro, alguém, ou a gente olha também para ver qual a distância que a gente já tem de determinado ponto. Passou pelo pedágio, rapidinho você olha e diz: uau, está lá atrás, já sumiu, desapareceu. Aí, em outras palavras, você está olhando: uau, quanto eu avancei, quanto a minha vida já foi para frente, quanto esse carro está andando. Ei, dá uma olhada no retrovisor da vida, quanto que você já avançou depois que conheceu Jesus. Aleluia! Olha, meu irmão, celebra, meu irmão. Agora, não fica olhando só para o retrovisor, olha para o para-brisa, que ainda tem muita estrada, tem muita promessa de Deus, tem muita glória, tem muitos milagres, ei, tem muito renovo de Deus, tem muita salvação, tem muitas línguas estranhas, dons e talentos, tem muitos projetos de Deus que ainda irão acontecer na sua vida. Olha aqui, olha para o retrovisor, veja o que Ele já fez. Olha para o para-brisa da vida, eu vejo o que Ele está fazendo. Aleluia. Então, preste atenção, a pessoa crente na pessoa do Senhor Jesus Cristo não é para parar, não é para desanimar, é para celebrar. Você nasceu e Deus te chamou para você ter uma vida de celebração. Você viu o que acontece quando você faz o que você nasceu para fazer? Adorar o Criador. Agora você já viu o que acontece quando, em vez de adorar, de celebrar, você murmura? A vida fica cinza, nada dá certo. Por mais que alguém tente te agradar, não é o suficiente. Sabe por quê? Nós não nascemos para reclamar, nós não nascemos para murmurar. Ele não nos chamou para a gente ficar se lamentando, Ele nos chamou para nós o adorá-lo, na beleza da sua santidade. Então olhe para o retrovisor da vida e veja o que Deus já fez na sua vida, meu irmão. Lembra, Terezinha, quando você chegou na igreja? Olha o que Deus já fez na sua vida. É outra mulher hoje. Lembra, pastor Wagner, a primeira vez, antes de Jesus, quem era você? Olha quem era o Paulo, quem era o Jean, quem era a Paulinha. Lembra, Paulinha, em 2017, quando nós conversamos, você com o Fábio, ali em cima, ó, lembra quem era aquela Paulinha? Lembra quem era aquele Fábio? Pega o retrovisor da vida e olha o que Deus já fez na sua vida. Hoje é uma líder de célula, hoje é voluntária na casa de Deus, tem um casamento saudável, é mãe de multidões, não tem briga, não tem cachaça, não tem boteco e não tem conversa de divórcio. Agora é celebrar e adorar pelo que Deus já fez e pelo que Ele continua fazendo. Aleluia. Satanás quer que você tenha uma vida de murmuração, que você não olhe para a grandeza desse Deus. Por isso que ele impede, ele coloca preguiça, ele coloca sono para você não ler Bíblia. Por isso que ele gera uma quantidade enorme de dificuldade, de supostas dificuldades, para você não orar. Você sabe que você pode orar, você sabe que você pode vir ali no jardim de oração, você sabe que você pode entrar no seu quarto e orar, você sabe que você consegue jejuar, mas cria um monte de sofisma, um monte de mentiras que parece verdade, e você não faz. Passa um dia, passa outro, e passa uma semana, um mês, e a sua vida continua do mesmo jeito, e Deus continua fazendo na vida de outros, e você olha para a sua vida e diz: ah, Deus não faz. Deus faz, é você que não está buscando a grandeza desse Deus. Preste atenção, meus irmãos, nós precisamos buscar esse Deus de todo o coração. 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 24 diz assim: aquele que os chamou, Ele é o quê? Ele é o quê? E Ele fará
Isso o quê? O que você precisar. Lembra quando Moisés foi enviado por Deus para enfrentar Faraó e tirar o povo do Egito? Moisés fez uma pergunta para Deus: Deus, quando o Faraó me perguntar quem me enviou, o que eu direi? O Senhor Deus disse: diga para Faraó que eu sou te enviou. Eu sou o que, Deus? Eu sou o seu advogado na hora que você precisar de um advogado. Eu sou o seu médico na hora que você precisar de um médico. Aleluia. Eu sou o teu ajudador na hora que você precisar de ajuda. Eu sou o que você precisar. Qual é a sua necessidade hoje, meu irmão? Qual é a sua necessidade hoje, minha irmã? O eu sou está aqui, o Deus Todo-Poderoso. Então nós não temos espaço para reclamar, murmurar, dizer que estamos sozinhos ou abandonados. O eu sou está com você. Aleluia. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. Ele completará a sua obra e Ele fará isso. Ele vai fazer o que você precisa. Ele vai entrar com providência. Aquele que o chamou é fiel e fará isso. 2 de Coríntios capítulo 4 versículo 13 diz, 2 de Coríntios 4, 13 diz assim: olha, está escrito, crie, por isso falei. Com esse mesmo espírito de fé, nós também cremos e por isso falamos. Sabe o que a Bíblia diz? Que a boca fala. Se você só fala não vai dar certo, é porque o seu coração está cheio de incredulidade. Pastor, mas olha a situação, é complicado demais, é complicado para você, mas para ele não é nada. Não é nada. Pastor, olha quanto tempo dura tá essa situação. Para você está muitos anos, para ele nem começou ainda. Lembra de Moisés? Moisés foi criado no Egito, na cultura do Egito, no palácio de Faraó. Aos olhos humanos, o cara pronto e preparado para cuidar e livrar o seu povo da escravidão. Um dia a Bíblia diz que Moisés sai do palácio, está indo visitar o seu povo. Ele encontra um egípcio lutando contra um hebreu, que são os seus patrícios. A Bíblia diz que ele entra na situação e ele mata o egípcio. Na mente de Moisés, ele estava preparado. Na mente de Deus, ele não estava preparado coisa alguma. No dia seguinte, a Bíblia diz que Moisés encontra dois hebreus brigando. Ele entra para interferir na situação. Um hebreu diz: espera aí, quem te colocou como juiz entre nós? Você vai fazer comigo o que você fez com o egípcio ontem, matar? Aí ele percebeu que as pessoas já sabiam. A Bíblia diz que chegou ao conhecimento de Faraó. Faraó queria matar Moisés, e ó, ele perna para quem te tem. Sabe para onde ele foi? Para o deserto, cuidar de ovelhas, de um homem chamado Jetro, que no futuro veio ser o seu sogro. A Bíblia diz que Moisés ficou 40 anos ali pastoreando. Sabe, irmãos, sabe o que Deus fez com Moisés? Deus desconstruiu tudo que ele aprendeu no Egito, tudo que ele aprendeu lá no palácio, e agora Deus estava construindo a cultura dele na mente e na vida de Moisés. Quando Moisés, preste atenção, quando Moisés achou que ele já não era mais nada, que ele ainda era um perseguido, que Faraó ainda estava procurando matá-lo, lá no deserto, a Bíblia diz que um dia ele estava cuidando das ovelhas do seu sogro, estava acostumado a fazer aquilo, mas ele olha e vê a sarça pegando fogo. Só que tem um detalhe, ela não se consumia. E veio uma voz chamando Moisés, e ele foi. Era Deus dizendo: Moisés, agora você está preparado. Agora desconstruir, construir. Agora você pode, sim, ir lá no Egito e tirar o meu povo da escravidão. Às vezes, irmãos, a gente acha que sabe demais, sabia? A gente não decora nem um versículo e já acha que entende toda a Bíblia. Quer julgar a mensagem de domingo, quer julgar a lição de célula, quer julgar o irmão. Às vezes a gente não resolveu nem o nosso problema e a gente está se metendo no problema do outro.
A gente fala que o outro está devendo R$1 e a gente está devendo 100 mil reais. A gente mete o pau no outro que não veio no culto, mas a gente esquece que esse ano a gente só tomou 2 santas ceias. Você consegue entender? Preste atenção, às vezes a gente acha que está preparado, por isso que a Bíblia diz que Deus usa os que não são para confundir aqueles que pensam que são. Quando Moisés disse assim, eu, Senhor, eu sou pesado no falar, eu disse, é agora que eu quero te usar. É quando você entende que você não é nada, eu me torno tudo na sua vida. Aleluia, aleluia. Na hora, no dia que você entender que você não é nada, Deus se tornará tudo na sua vida. Sabe por que o tudo de Deus não está agindo na sua vida? Porque você ainda acha que é alguma coisa. Você ainda não esqueceu a cultura do Egito. Você não deixou Deus destruir o que foi construído quando você estava no mundo. Você ainda tem prazer nas coisas deste mundo. Você ainda deixa a carne falar mais alto. O seu achismo, a sua tradição, a sua crendice ainda fala mais alto. Por isso Deus não pode agir. Por isso você tenta dar um passo para frente e vai 2 para trás. Por isso que você coloca a mão e parece que quer trocar 6 por meia dúzia. Mas no dia que você falar, Deus, esquece, eu não faço mais nada, eu não sei de nada, agora é o Senhor que vai fazer. Se o Senhor mandar eu ir para a esquerda, eu vou. Se o Senhor mandar eu ir para a direita, eu vou. Se o Senhor mandar eu parar, eu vou. Se o Senhor mandar eu ir para frente, eu vou. Aí Deus vai fazer na sua vida. Lembra de Pedro? Os discípulos estavam pescando. Pedro ainda nem era discípulo. Estava pescando. A Bíblia diz que ao amanhecer ele estava lavando a rede, não tinha pego nada. Estava triste, cabisbaixo, desesperado. O Senhor Jesus chega e pede o barco dele emprestado, ainda manda ele empurrar o barco. E ele fica lá sentadinho, ouvindo Jesus falar. Quando Jesus termina de falar, Jesus disse assim para Pedro, ó, Pedro, vá para águas profundas. Vá para águas profundas. Olha a fala de Pedro. Essa tem que ser a nossa fala. Pedro disse assim, Senhor, eu não peguei nada a noite inteira, mas sob a tua palavra eu vou. Sabe o que Pedro está dizendo, Senhor? A minha técnica na pesca não resolveu o meu problema. A noite inteira eu trabalhando, me esforçando e não deu em nada. A minha experiência, a minha técnica, os meus anos de profissão de pesca não deu em nada. Se fosse, Senhor, para voltar agora, sob a minha palavra eu não iria. Mas como é o Senhor que está falando, eu vou. Se o Senhor está falando para jogar a rede do lado direito, mas se o Senhor mandar jogar na frente do barco, eu jogo. Se o Senhor mandar jogar do lado esquerdo, eu jogo. Se o Senhor mandar jogar atrás do barco, eu jogo. Se o Senhor mandar eu segurar a rede e falar que os peixes vão subir nessa rede, também eu seguro a rede, porque é sob a tua palavra que eu vou, e sob a tua palavra o milagre acontece. Irmãos, deixa Deus desconstruir tudo, velho. Para de ficar tentando pegar, segurar o que Deus está mandando embora. Para. As coisas têm que acontecer na sua vida por milagre e não por forçação de barra. Deixa eu te fazer uma pergunta. Você entende da lei da gravidade? Aqui está esse celular, esse smartphone na minha mão. Sabe por que ele não caiu ainda? Quem sabe? Porque eu estou seguro? Existe algo de sobrenatural nisso? Não. Mas se eu abrir a minha mão e esse smartphone não cair, isso é o quê? Isso é o quê? O sobrenatural. As coisas têm que acontecer na sua vida assim. Você está livre na presença de Deus e os milagres vão pipocando. As bênçãos vão chegando. Você não pode usar mais aquele termo, eu estou correndo atrás da bênção. É a bênção que tem que correr atrás de você. Aleluia! É o milagre que vai chegar, meu irmão. Aleluia! Aleluia! Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. Josué capítulo 1 versículo 9 diz assim a palavra de Deus: não fui eu que o ordenei a você? Não fui eu que ordenei a você? O Senhor está dizendo para Josué: seja forte e corajoso. Deus não vai te fazer forte, porque Ele já te criou forte e corajoso. Ele só está falando para você se empoderar, se possar dessa força e desse poder.
Seja forte e corajoso, não se apavore e nem desanime. Irmão, tira essa palavra desânimo do seu vocabulário. Você pode estar cansado fisicamente, mas não desanimado espiritualmente. Tira. Você não pode ser dirigido pelo pavor. A Bíblia diz que aqueles que estão debaixo das asas do Deus Todo-Poderoso, aqueles que buscam abrigo na sombra do Onipotente, aleluia, ele não vai temer mal algum. Ele não andará apavorado. Você tem que andar descansado no Senhor. Não se apavore, não desanime, pois o Senhor, o seu Deus, estará com você por onde você andar. Essa promessa é para todos nós. Você olha para a direita, para a esquerda, e você não vê ninguém do seu lado, mas saiba que o Senhor está lá por você e com você. 1 de João, capítulo de número 4, versículo 4, eu termino aqui, diz: filhinhos, quem é filho aí? Você não é filho, você é filhinho. Aleluia, aleluia. Quem é filhinho aí? Ô meu irmão, se as nações é como uma gota dentro de um balde, você continua sendo filhinho. Encontrei um casal de pastores que tem 2 meninas gêmeas, já estão moças, 20 e poucos anos, estão terminando faculdade. Aí eu cheguei lá, é natural, a gente viu pequena. E as crianças como estão? É assim ou não é? Eu chego para minha esposa: você está indo buscar as crianças? Gabi está com 18 anos. Para o pai e para a mãe, os filhos podem ter neto, bisnetos, tataraneto, continua sendo filhinhos. Você pode ter 1 mês de convertido, 10 anos de convertido, ter nascido num lar cristão, estar com 60 anos de cristão. Para Deus você continua sendo filhinho. Olha o que ele diz: filhinhos, vocês são de... Percebe a forma carinhosa? Filhinho, não faz isso. Papai está aqui. Filhinhos, vocês são de Deus. E na mente de Deus, você já venceu todas as batalhas. Deixa eu te falar, na mente de Deus, no projeto de Deus que Ele tem lá nos céus, para a irmã Glória, já está com ok na frente. Ok, um risco verde. Ok, já deu certo. Ok, já deu certo. Ok, Laura já deu certo. Ok, André já deu tudo certo. Ok, o Wagner já está liberto, já deu certo, já é pastor. Meu filho, pastor, vem o meu filho aí, pastor. Ele está lá na Cracolândia, no projeto de Deus. Ok, já deu certo, já é um profeta, aleluia. Pastor, minha filha saiu de casa, eu não sei onde está, ela é rebelde. Como que está aí na lista de Deus? Ok, verdinho, já deu certo. Na mente de Deus, você já deu certo, você já venceu, meu irmão. Aleluia. Na mente de Deus está aqui, ó. Vocês já viram? Porque aquele não é você. O problema é que a gente olha para a gente olha para a cidade que nós nascemos, Uruçuca. Está no mapa? Quase que está fora do mapa. E seus pais? Analfabetos, era seringueiro. E a sua mãe lavava roupa no rio, na pedra, não tinha nem máquina de lavar. E no dia que não tinha roupa para lavar era doméstica. E quando não tinha roupa para lavar e não era doméstica, fazia picolé, geladinho, cocada, bolo para a gente vender. Mas não é isso, não tem nada a ver com isso. Não tem nada a ver com a minha família biológica. Tem a ver com Ele. Ele disse o quê? Vocês já venceram, aleluia. Porque aquele que está em você é maior do que aquele que está no mundo. Aquele que está com você é maior do que a sua família biológica. Aquele que está com você é maior que o seu vício. Aquele que está com você é maior que essa dependência química. Aquele que está com você é maior que esse pecado. Você já venceu. Em nome de Jesus, coloque de pé. Aleluia. Vocês já venceram. Vocês já venceram. Ei, nunca diga eu não consigo. Diga, já deu certo. Recanta lá, baixeira. Já deu certo. Já deu certo. E eu termino aqui com um testemunho de vida. Eu já contei aqui várias vezes, mas cabe nesse momento. Em 2001, quando teve aquele atentado das Torres Gêmeas, próximo ali, não sei se antes ou depois, não me lembro agora, mas
no mesmo período, aconteceu o apagão no Brasil. Eu tinha uma empresa, meu principal cliente cancelou o contrato, tanto pelo apagão quanto pelo atentados das Torres Gêmeas. Era uma empresa multinacional. Fiquei desempregado, perdi a empresa, perdi carro, só não perdi uma coisa: a fé em Deus. Então, porque a minha fé continuava em alta, o celular estava desligado. Naquela época a gente ainda colocava na cintura, lembra? Eu colocava na cintura. Mas não vai tocar, está desligado, não pagou a conta, mas deixa aqui. Pela fé não tinha serviço, mas eu saía cedo, ia para a empresa de um amigo e ficava lá tentando conseguir um serviço. Porque a minha fé não morreu. Um dia alguém me ligou. Era minha ex-assistente comercial. Ele disse: Isaac, você sabe que mudou a direção da rádio? Eu falei: eu vi falar. Pois é, agora é a dona fulana. E a gente fala muito de você aqui, do período que você trabalhou com a gente. E nós estamos precisando de você. Posso marcar uma reunião? Eu falei: pode. Ela falou: ela está viajando, segunda-feira ela está de volta, eu marco e te ligo. Eu falei: beleza. Na segunda-feira ela me ligou, passou o horário, eu fui lá, na rua São Carlos de Pinhal, paralela à Avenida Paulista. Ela disse: me falam muito bem de você aqui. Ei, preste atenção, deixa o Espírito Santo levar sua fama, deixa o Espírito Santo falar de você. O Espírito Santo sopra o seu nome onde você nunca imaginou que ele poderia soprar. O Espírito Santo pode levar o teu nome para as nações. Ei, o Espírito Santo pode levar o seu nome para qualquer empresa, qualquer instituição financeira. O Espírito Santo pode levar o seu nome agora, as pessoas a sonharem o teu nome e virem com a bênção. Ei, o Espírito Santo pode soprar o teu telefone. Aleluia. Agora, como que aquela moça conseguiu falar comigo? Um dia eu estava na empresa do meu amigo e eu decidi ligar. Na época eu acho que era telefônica, alguma coisa assim. E eu disse: eu quero pagar a conta do meu celular, está vencido, só que eu não posso pagar à vista. E eles falaram: moço, se o senhor tivesse ligado até dia tal, a gente parcelava, mas agora só à vista. Eu falei: moça, eu quero pagar, fala com o seu superior, por favor. Naquela época não tinha esse negócio de robô, né? Era a pessoa mesmo que atendia. Eu falei: só um minuto, senhor. Ela falou, o cara disse: ó, senhor, ele abriu uma sessão. E naquela época ligava o celular até 24 horas depois. Era normal isso. Não ligava antes, não religava antes. Pois é, eu liguei, deu certo. Meia hora depois essa moça me ligou. Quando eu cheguei lá, eu disse para a dona Ivone assim: dona Ivone, eu estou quebrado, eu estou sem carro. Olha as palavras que a mulher usou. Ela disse: Isaac, ela é crente. Ela disse: Isaac, assim que é bom, porque é assim que você vai ver Deus agir na sua vida. É bom quando está quebrado. Por isso que Paulo disse: eu me glorio na minha fraqueza. Paulo não se gloriava nas vitórias. Paulo não se gloriava quando a conta estava recheada. Ele não se gloriava quando o carro estava tudo pago. Sabe que ele dava glória quando atrasava a conta, quando o carro era apreendido. Não estou falando que você vai deixar o seu carro ser apreendido, não é isso. Mas se dá glória, não murmura não. Ele disse: eu me glorio na minha fraqueza, porque é na minha fraqueza que Deus aperfeiçoa o seu poder. Aí eu meio durão ainda, querendo dar uma de bom, já que estavam me elogiando muito, né? Era uma quarta-feira. Eu disse: dona Ivone, eu vou pensar. Segunda-feira eu dou um retorno para a senhora. Segunda-feira que nada. Sexta-feira eu liguei, não aguentei. Ela disse: eu sabia. Eu voltei na segunda-feira, comecei a trabalhar. Irmãos, diante de Deus, eu fiquei fora dessa empresa por 4 anos. Nenhum dos meus clientes que eu atendia nesse período de 4 anos fechou algum contrato com aquela empresa. Eu voltei na primeira semana.
Eu visitei o primeiro cliente. O cara fechou um contrato que tirou todos os meus atrasados em uma única comissão. Sabe o que é isso? Você voltar para casa e vamos no mercado. O que aconteceu? Vamos no mercado. Compra do mês. Aleluia. Mês seguinte, pega um carro. Irmãos, deixa eu te falar. Faça como o salmista. Senhor, pode tirar tudo de mim, só não tira de mim o teu Espírito. Senhor, o dinheiro acabou, mas não deixa a minha fé acabar. Não deixa eu murmurar. Eu me recuso a me lamentar. Eu vou glorificar, porque eu tenho um Deus grande que pode todas as coisas e que tudo é possível para o que crê.